galera, esse aqui é o Falatório Nerd e hoje a gente vai falar de Thunderbolts. Finalmente estreou esse filme, não sei se tão aguardado, mas aos poucos eu fui criando um hype em cima desse filme. A gente vai explicar por quê. No final das contas se tornou uma grande surpresa. Eu confesso que eu não tinha expectativa nenhuma. A gente foi ver Capitão América, né, no comecinho do ano. É. E assim, não é o filme ruim que eu estava esperando, mas também não é um filme bom. Não É é um ruim, mas filme- também não é bom, né? É um filme que dá pra ver que foi bastante mexido e que tem muito buraco ali no meio do roteiro. Não, Capitão América é um filme cheio de esburacado ali, entendeu? Todo remendado. Você assiste e você sente que ele foi remendado. A Né? impressão é que a trama era bem mais concentrada, bem mais séria. E aí eles tentaram suavizar e higienizar a coisa e não ficou muito bom. O final mostra muito isso. Sabe, aquela luta com o Hulk vermelho e não dá em nada, sabe? Virou uma coisa meio anticlimática. Agora, Thunderbolts me surpreendeu. Eu não estava esperando nada desse filme e saí feliz. Gente, é um filme de super-herói comum, você assiste, sai satisfeito porque é um filme leve, é um filme gostoso de ser assistido, ele tem uma progressão boa, né? Sim. Tanto no ritmo da história quanto da ação também, a história não é lá grandes coisas, mas ele se sustenta porque ele apresenta subcamadas. Sim. E as subcamadas te trazem para dentro dos personagens. Os personagens ali, os que eu mais gostava era a Helena e o Guardião Vermelho, né? O resto eu não tinha muita afinidade, assim, não gostava. E o Bucky, né? Mas o resto não me apetecia muito. O Walker não me animou muito. A Fantasma eu nem lembrava que existia. Aquela Taskmaster também, qualquer coisa. Só que quando junta os personagens da Liga, sabe? Funciona muito bem. A história consegue progredir. Então a gente tem ali um roteiro divertido. Ele tem ali uma métrica que lembra muito Guardiões da Galáxia. Sim. Né? Só que outros filmes tentaram copiar Guardiões da Galáxia e não se saíram tão bem. Thunderbolts ele até tenta às vezes seguir por um caminho de uma equipe disfuncional, né? E acaba acertando em alguns pontos, justamente porque temos ali uma narrativa que quer dizer um pouco mais, né? Sim. Mas vamos lá, né? Thunderbolts, os clássicos dos quadrinhos foram criados ali depois da saga Massacre, quando os Vingadores somem e o Barão Zemo ele funda um grupo de super vilões chamados Mestres do Terror para serem os novos heróis daquele tempo. Né? Então eles se tornam os Thunderbolts, então os vilões trocam de nomes para serem esses novos heróis. Né? E o pouco desse espírito aí do que os quadrinhos clássicos queriam dizer, né, trazem para esse filme novo, né? Era inclusive uma boa oportunidade para ter usado o Barão Zemo, né? Mas tudo bem, o filme, o que ele quer apresentar ali para você, no final ele te dá a resposta, né? Então eu acreditei que foi uma formação legal, por mais que seja bizarro ali, né? Como a Vanessa falou, os personagens que você não sente muita falta, né? Você não lembra muito, você não lembrava da Fantasma. Quem lembrava da Fantasma, da vilã do Homem-Formiga? Então, quando você vê eles em tela, até surpreende, né? Porque realmente apresenta carisma, eles Sim. acabam sendo carismáticos. São meio que vilões de segundo escalão, sabe? Que não tem grande importância, assim, no universo Marvel. Não é nada expressivo. Mas deu muito certo, eu gostei da união deles. Né, eu tava esperando muito pra ver a Helena em alguma coisa, porque a personagem é muito interessante, muito legal. O Guardião Vermelho é um fofo, um xodó. Então eu tava esperando ver também em alguma coisa, só que eu não esperava ver desse jeito. E deu certo pra mim, eu gostei. Né? Entrando na zona de spoilers, se você não assistiu o filme ainda, vá assistir, depois volta pra cá. Porque vale a pena. Sim, a gente viu um pouquinho, né, da Helena trabalhando para Valentina de Fontaine, né, lá no final de Viúva Negra, né, do filme do Viúva Negra. E aí a gente fica meio sem entender o que é aquilo.
o filme ele já te joga, né, na coisa acontecendo. Então, o filme já mostra que existia toda uma operação comandada por essa Valentina de experimentos com humanos e tudo mais, sabe? Fazendo operações até paramilitares, sabe? De criar arma e tudo mais. Essa mulher entrou pra política e ela meio que tenta apagar essas coisas do currículo dela. Então ela começa a mandar, né, a Helena, o Walker, esse povo povo limpar, mercenário, né? limpar a sujeira dela. Só que chega um momento em que a sujeira dela consiste neles também. Então, assim, ela junta todos eles num lugar para eles se eliminarem. Então vai a Helena tentando eliminar a Fantasma, que tenta eliminar a Taskmaster, que tenta eliminar o agente americano, e o agente americano tenta eliminar a Helena num lugar. E ali naquele lugar tem várias coisas da Oxy, né? Que é essa operação da Valentina. E quando eles chegam lá, eles se deparam com o Bob, que é um cara aleatório que tava ali dentro daquele bunker. Ninguém sabe o que esse cara é. E ele tava preso junto com eles. E quando eles... Peraí, gente, ó. Um tá tentando matar o outro, tem alguma coisa errada. Eles se tocam de que há alguma coisa errada, eles tentam fugir, o Bob ajuda eles e tudo mais. Aí o que acontece? A Valentina, ela fica sabendo da existência do Bob nesse momento, porque até então o projeto Sentinela para ela não tinha dado certo, todos os candidatos tinham morrido e ela não sabia da existência de um candidato vivo. Eis que o Bob sobreviveu, né, e se torna o Sentinela, né? E é aí que a gente tem o ponto de subcamada e para mim o ponto alto do filme. O Sentinela, vulgo Bob, é um baita de um personagem que enriquece o filme. Sim. É um personagem que ele é emocionalmente instável. Então, como o Bob, ele é uma pessoa perdida e não sabe muito bem o que quer da vida, é um cara cheio de erros na vida dele. Ele é frágil emocionalmente, o filme ele apresenta essa camada do pertencimento e da busca pela salvação de uma depressão, né? E o filme ele começa a abordar esses toques sutilmente, Sim. né? Aos poucos, alguns personagens começam a viver lembranças ruins quando tem contato com o Bob, né? E ali o filme começa a brilhar, né? Ele começa, sem querer dizer muito, mostrar para você elementos que começam a mostrar esse vazio, né? E o vazio, por mais que também seja um personagem dos quadrinhos, né? Às vezes ele é até muito mais monstruoso nos quadrinhos. Aqui ele é muito mais sutil, ele é muito mais uma emoção. E aí ele atua como o lado da depressão do Bob, sim, né? E o filme sutilmente mostra elementos como a cena. Tem uma cena muito legal ali que todos estão um agarrados no outro subindo, né? Tipo um silo. Do elevador. Exato. E quando eles chegam no topo, o agente americano puxa o Bob, né? E ele tem uma visão ruim do passado dele. Sim. E quando ele termina aquela visão, ele olha para baixo, né? Para aquele buraco que existe na frente dele. E isso mostra o como o filme ele está caminhando, fazendo você caminhar junto com ele para mostrar esses elementos. Sim. Então, aos poucos, o filme te surpreende com essa narrativa, né? O que parece ali ser um Guardiões da Galáxia, um Esquadrão Suicida, no final acaba apresentando uma camada, né? E aí acaba que nós temos uma figura antagônica, sim, que é a Valentina e o Bob como sentinela, mas no final nós não temos propriamente um vilão, né? Nós temos uma causa que é o vilão. Sim. Então o filme ganhou muito ponto comigo por isso, porque ele acabou sendo algo a mais do que eu esperava. Não era, sim, só um filme como Capitão América, que tentou ter uma baita história política por trás, e baita é até piada falando, né? E pra mim não me levou a lugar nenhum, né? Eu gostei de Thunderbolts porque ele adotou um pouco do que a Marvel era, de ser um pouco mais sutil. Um filme de entrada, né? Sim, ele aborda coisas que aconteceram no universo Marvel, mas com um pouco de sutileza, sem jogar mil informações em você. Se você nunca assistiu nada do universo Marvel, talvez, se você assistir esse filme, você não vai se sentir tão perdido. É um filme consistente. Porque você consegue entender mais ou menos quem são os personagens e como eles são.
né? Sem precisar de uma bagagem lá atrás. E outra coisa que me surpreendeu é a Marvel fazer um filme abordando essas questões, né, mais sérias, sem a coisa do mais e melhor. É um filme talvez até um pouco mais intimista, porque ele aborda realmente essa questão de sentimentos, né? Essa questão de como você se sente quando você encara seus problemas e seus defeitos, o seu vazio, né? O que o Bob encara quando ele vira o Sentinela, né? É o vazio. Então, aquilo toma conta dele de uma forma, de uma proporção, de que ele começa a espalhar esse vazio para as pessoas, né? Ele, eu acho que é um empata, né? Porque ele consegue sentir aquilo que os outros estão sentindo quando tem contato, e ele consegue fazer as pessoas sentirem talvez o que ele está sentindo, né? Então é muito curioso. Exato. Bom, o Sentinela em si, a gente vê ele bem poderoso em determinada cena ali. A gente até sente falta de querer ver um pouco mais dele como Sentinela e não como Vazio. Mas quando ele atua como Vazio, é aí que o filme cresce na narrativa. No começo ainda eu senti ali um pouco de uma montagem ali meio esquisita, mas depois o filme ele engrena, né? Ele flui naturalmente e você já está acostumado ali com aqueles personagens. Sim. Você se sente confortável vendo eles em tela. É um filme bacana. Eu gostei muito, é um filme que vale muito a pena. E tem uma cena pós-crédito muito boa também. A cena pós-crédito, a primeira cena pós-crédito é engraçadinha, mas a última cena pós-crédito leva a gente ao filme do Quarteto Fantástico de uma certa forma, né? Os Thunderbolts, né? Estão discutindo entre eles lá a entrada de uma nave, né, interdimensional na atmosfera, e aí quando aproxima da nave é a nave do quarteto. Então, assim, o que aconteceu no universo do quarteto para eles virem parar no universo principal da Marvel? A questão da primeira cena pós-crédito é uma coisa interessante que eu tava comentando com o Pedro. Quem assistiu The Boys sabe que os The Boys são uma organização contra os supers, e os supers são um comércio. Eles são uma marca. E aí esse filme mostrou que os Vingadores viraram uma marca. Demorou um pouco pra gente ver esse tipo de abordagem mais literal, assim, né? Por mais que a gente vê pouco, bem pouquinho ali, é legal ver que a gente teve esse vislumbre, sim, né? E realmente tem essa questão de disputa, né? De nomes. Tanto que os Thunderbolts no final, se a gente falar a verdade, é um filme dos Novos Vingadores, e no final o Thunderbolts, a vinheta, se torna Novos Vingadores. Né? E a gente foi surpreendido com isso. Desde o começo. Ela jogou a bola achando que ia ser Vingadores da Costa Oeste. Quando a gente começou a ver os trailers e aparecia sempre um asterisco do lado de Thunderbolts, eu falei, não é o nome principal desse filme. Esse filme é Vingadores da Costa Oeste. Eu te julguei mal, você acertou. Era Vingadores da Costa Oeste. Porém, eis que no final, a Valentina, numa jogada de marketing esperta, depois que tudo aconteceu e os Thunderbolts salvaram a cidade do vazio, do Bob e tudo mais, ela revela que por um esforço dela e por todo o trabalho que ela teve de juntar aquela equipe de alguma forma, ela apresenta os novos Vingadores, como se fosse um produto comercial, né? E se torna isso mesmo. A gente vê o Alexei falando, né, no meio do filme, eu quero que a nossa equipe apareça na caixa dos sucrilhos, que tenha bonequinho. E virou isso, gente, virou produto comercial. No fim do filme, eles estão dialogando sobre que o Sam Wilson está reivindicando a marca Vingadores. Um leve vislumbre disso em Ultimato, quando o Wong e o Doutor Estranho estão conversando sobre o sorvete do Hulk raivoso, alguma coisa assim. A gente já sabia que se explorava, né, a imagem dos Vingadores para comércio, mas não sabíamos que era os Vingadores cuidando disso mesmo. Eu acho que até nem era, né? Agora é. Então olha
que loucura, né? O universo Marvel, ele finalmente, né, entendeu que não dá pra ficar só na mesmice, tá indo pra outras questões. Eu acho que escolher uma equipe competente para trabalhar no filme, isso influencia totalmente. A gente tem, inclusive um dos trailers foi da equipe de grandes criadores de filmes da A24. Eu acho que trazer pessoas competentes, com talento, com criatividade, muda totalmente um planejamento. Sim. Né? Então é isso que a Marvel precisa alinhar agora, planejamento, e agora minha fé está em Quarteto Fantástico. Né? Mas é isso, galera. Thunderbolts é um filme que merece ser assistido. É isso, galera. Beijo. Tchau.